Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Pregão Descomplicado, hoje 1º de julho de 2016. Meu nome é Joaquim e juntos nós vamos analisar o pregão de hoje, desse primeiro dia útil do mês de julho, com análise do Ibovespa, os principais ativos que pesam na composição do índice, que fazem que ele se movimente. Em primeiro lugar, eu gostaria de convidar a todos para acessar o nosso site www.planetadaytrade.com. Nesse site você pode visualizar coisas úteis para o seu trade. Você pode ter informações aqui. Você tem análises, você tem gráficos, né? Tem aulas, tem resumo do dia, como que fecharam os principais ativos da Bovespa, nomenclaturas, calendário econômico, como que é composto o nome do mini índice e do mini dólar, né? Você tem contato para entrar, para falar conosco, você tem aulas, enfim, tem bastante coisas úteis, tem cotações de commodities, você tem cotação do dólar, das principais bolsas, né? Então, aproveite para entrar no nosso site, para pegar as informações. E aqui em vermelho, né, nós colocamos esse alerta que na segunda-feira, que é o segundo dia útil do mês de julho, dia 4/7, é feriado nos Estados Unidos, que eles comemoram o dia da independência. E por isso, né, o pregão da Bovespa fica bem prejudicado, né? O volume financeiro, tanto no dólar quanto no índice, né, diminui bastante, né? O número de negócios diminui, né? E é um dia para a gente tomar cuidado. Quem for fazer operações day trade, cuidado, porque tem menos liquidez no mercado. Bem, vamos começar então a nossa análise de hoje pelo gráfico do Ibovespa. Ibovespa fez o que nós falávamos nos vídeos anteriores, né? Fez aqui um movimento de rompimento de topo anterior, né? Deixa eu destacar aqui, ó. Nós tínhamos esse topo anterior aqui, né, que era um local de resistência, né? Deixa eu colocar em vermelho para ficar melhor, em preto para ficar melhor. Ó, era aqui um local de resistência no gráfico diário, e o Ibovespa fez o que nós desejávamos, porque ele vinha aqui numa tendência clara de baixa, fazendo topos e fundos descendentes, né, até esse momento, né? A partir desse topo aqui, ele mudou o comportamento, porque ele não rompeu esse fundo anterior aqui, que eu vou destacar em verde, certo? Que deveria ter feito para continuar fazendo topos e fundos descendentes, ele tinha que ter rompido esse fundo aqui que eu destaquei com essa linha verde. E aí ele mudou o comportamento. Ele fez um movimento de subida, não rompeu esse topo, mas não rompeu esse topo, na minha opinião, por causa da notícia do Brexit, né? Que foi essa vela preta aqui, esse candle negativo, bem negativo, né? Entretanto, se não fosse essa notícia, ele já teria rompido, na minha opinião, ele já teria rompido esse topo aqui nesse dia, né? Mas a notícia jogou para baixo, o mercado sentiu, só que aí o que ele fez? Ele caiu, né? Não rompeu o fundo anterior, certo? Voltou a subir e fez agora, vamos dizer que ele volte a cair,
esse topo aqui já está acima desses outros dois anteriores, né, que eu vou destacar com a flecha verde. Ó. Então, esse topo aqui já está acima dos dois topos anteriores, né? Mesmo que ele volte, então mesmo que o índice Bovespa na segunda-feira volte a cair, né, ele já fez um movimento de topos e fundos ascendentes. Ó. Veja só, esse fundo aqui, um topo, um fundo acima do fundo anterior, um topo acima do topo anterior. Né? Então, isso aqui já é um pivô de alta, que sugere a reversão de tendência no gráfico diário de baixa para alta. E veja, né, vamos destacar aqui o que nós falávamos também. Ó, vou destacar em amarelo aqui. Ó. Olha a média de 17 períodos cruzada ligeiramente acima da média de 34 períodos. Né? Isso já indica um início de uma tendência de alta também. Né? Então, o ideal aqui para o Ibovespa seria fazer o seguinte, deixa eu apagar aqui, ó. Qual que seria o ideal aqui para o Ibovespa? Seria, na segunda-feira, ele fazer um novo candle de alta para se afastar um pouco mais da média de 17 e 34 períodos e para romper esses topos anteriores sem deixar nenhuma dúvida. Né? Depois ele corrigir até a região das médias móveis e aí sim fazer uma outra perna de alta para vir romper esse topo anterior aqui que eu coloquei com a linha verde. Esse seria o movimento ideal aí para o índice Bovespa. Veja que ele já emendou 4 dias de alta consecutivos. Né? Então, está se afastando das médias. É bem provável que segunda-feira vai ser o feriado nos Estados Unidos, né, que pode atrapalhar e pode ter um candle negativo. Ou né, a gente fica sem saber, né, mas pode ser que ele faça um novo candle positivo semelhante a esse para fazer o que nós desenhamos aqui, o que nós esperamos que aconteça. Né? Bem, muito bacana ver novamente o índice Bovespa subindo, fazendo topos e fundos ascendentes. Isso indica que a economia do país também está melhorando, né? que os investidores estão mais crédulos, né? quanto ao futuro do país. Né? No gráfico semanal, né? nós vemos que a semana passada, né, que se encerrou nessa sexta-feira, a semana que se encerrou nessa sexta-feira, ela fez máxima maior do que a semana anterior. Médias indicando tendência de alta, se segurou na região das médias móveis, está voltando a subir e tudo indica que está indo lá para romper a máxima de 54.977 pontos. Por isso que no nosso site nós colocamos esse texto aqui, que eu vou destacar em amarelo, ó, né? Porque nós já vemos a possibilidade, já deslumbramos a possibilidade do índice Bovespa chegar até aqui nessa região aqui e ultrapassar. Né? No gráfico mensal, né? O mês de junho fechou em alta de 6,3%. Né? Agora já tem uma máxima maior do que a máxima de junho. Né? Estamos aqui, precisamos romper esse topo aqui para que a média do gráfico de 17 períodos volte a subir e ultrapassar de 34 períodos.
Só que para que tudo isso aconteça, é necessário que primeiro o gráfico diário faça aquele movimento que nós desenhamos na análise, né? Tem que fazer mais alguns candles aqui, pelo menos mais um candle de alta, corrigir, tocar a região das médias móveis, voltar a subir. Sem que o gráfico diário suba, é impossível, né, que o gráfico mensal venha também a subir, né? Bem, passando agora para a análise da Petrobras, né? Petrobras hoje, né, nesta sexta-feira, Petrobras fechou em alta, né, 4,25%, cotada a R$ 9,82. Uma alta expressiva, né? Fechou acima da máxima deste candle aqui, né? Então, já demonstra aqui, né, topos e fundos ascendentes, ó. Aqui está ligeiramente para cima, né, mas segunda-feira pode ser que rompa em definitivo, né? Tem que fechar um candle acima desse aqui, né? Consequentemente acima desse topo, né? Médias cruzadas para cima começam a se afastar uma das outras, né? Indica que pode realmente vir aqui tentar romper esse topo anterior, né? No gráfico semanal, nós já temos aqui uma máxima, né, maior do que a máxima da semana anterior, né, e tudo indica que vai alcançar esse topo aqui na casa de R$ 10,54. Né? Para quem está comprado, não pode cair abaixo desta mínima, na casa de R$ 7,86. E lembrem-se de quando chegar nesse topo, fazer uma realização parcial de lucros. Ou seja, você vende uma parte dos papéis que você estiver comprado, né? Se estiver comprado em 20 mil, 10 mil, 5 mil, vende uma parte dessa quantidade para realizar já uma parte do lucro, né? E deixa uma outra quantidade para esperar ver até onde o ativo, até onde a Petrobras consegue chegar, consegue alcançar, né? No gráfico mensal, né, ela ainda está em tendência de baixa, né, certo? A média de 17 períodos está bem cruzada para baixo, da de 34, mas começa a inverter, né, o sentido que está, né, ele vinha aqui claramente para baixo, né? Já ficou meio que horizontal, indicando que pode começar a virar para subir e alcançar de 34 períodos, né? Ainda é cedo para comemorar a Petrobras, né? Veja que ela vem na tendência de baixa, né, fazendo topos e fundos descendentes há muito tempo, né? Agora se sustentou aqui nessa mínima, né, e volta a subir, e vamos ver se o gráfico mensal vai ter força para superar essas máximas aqui desses dois candles, ultrapassar a média exponencial de 34 e continuar, e quem sabe buscar até aqui o 24,90, que seria o ideal, né? Seria o sonho de muita gente, né? Quem conseguir fazer, se realmente voltar até 24,90 aqui, vai ser uma maravilha, né? Porque de 9 para 24, né, daria 150%, né, arredondando, né? Seria muito bom, né? Muito bom. Agora, para que tudo isso aconteça, o gráfico diário tem que continuar nessa tendência, tem que continuar subindo aqui, né? E não perder esse topo, esse fundo anterior aqui. Bem,
Agora vamos para Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce também fechou em alta de 1,61%, cotada a R$ 13,24, acima das duas médias 17,34, a média 17 ligeiramente cruzada acima da de 34, indica que pode vir aqui alcançar 13,44, faltam 20 centavos, né? E aí fazer um pequeno pivô de alta, né? Ó, um pequeno pivôzinho de alta, né? Ó, tudo está encaminhando para isso, né? E ela precisa verdadeiramente romper esse topo aqui e dar sequência no movimento, né? No gráfico semanal, né, veja que essa semana ela fechou em alta, uma alta expressiva de 8,52%, cotada, né, 13,24, como já dissemos, e está quase superando a máxima da semana passada, né? E aí a média de 17 já está ligeiramente cruzada acima da de 34, mas precisa que agora rompa definitivamente esse topo anterior, essa máxima anterior de 13,44, para que volte aqui nessa região de 16,87, né? E entre numa tendência de alta no gráfico semanal, porque aí rompendo, deixa eu destacar com a flecha, no rompimento desse topo, né, passamos a ter uma configuração de topos e fundos ascendentes, indicando movimento de alta, né? Temos que aguardar, né, que a Vale consiga superar essa região de resistência da casa de 13,44, porque veja, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes já tentou passar esta região aqui, né, e não conseguiu. Então agora temos que esperar se vai conseguir romper e aí sim chegar no nosso objetivo, que está aqui nos 16,87, e continuar o movimento de alta no gráfico semanal. No gráfico mensal, né, está na região de resistência forte, é a média de 17 períodos aqui que está atrapalhando o rompimento, né, o crescimento aqui da Vale, e não pode perder em hipótese alguma essa mínima de 10,85, porque aí vai testar o fundo anterior, que estaria na casa de R$ 6,44. Bem, vamos agora analisar o primeiro banco, Banco do Brasil. Banco do Brasil, no gráfico diário, fechou cotado negativo, né? 0,76% negativo, cotado a R$ 17,05. Né? Caiu 13 centavos em relação ao dia anterior, fez nova máxima, né? Mas não conseguiu superar esse topo anterior de 17,48, né? Chegou à máxima 17,29. Quer dizer, esse topo anterior aqui, esse topo anterior aqui, é onde está a dificuldade do Banco do Brasil. Tem que romper essa linha, essa máxima, né? Depois, rompendo essa máxima, tem que voltar a cair até a região das médias e depois sim dar prosseguimento, porque aqui ainda não temos um pivô de alta que possa indicar a reversão da tendência de baixa, né? Veja,
que eu estou falando é que tem que acontecer é algo assim, ó. O Banco do Brasil tem que fazer o seguinte, ó. Ele fez aqui uma perna, corrigiu, né? E essa mínima está abaixo dessa, né? Então aqui ainda a tendência de baixa, né? Topos e fundos descendentes. Fez essa nova máxima, mas não rompeu ainda aqui, né? Então indica que ele possa fazer ou uma perna vermelha aqui, ó. Se fizer nova mínima, né? Se fizer nova mínima na segunda-feira, indica que pode estar fazendo isso, né? Então, o que nós temos que esperar? Temos que esperar que ele faça um candle, mais um ou dois candles positivos para romper, sem deixar dúvida, esta casa desse topo, da máxima desse topo. Aí voltar a corrigir até a região das médias, e aí sim voltar a subir e fazer um rompimento desse topo que ele teria deixado, né? E aí sim daria uma compra, né? Uma compra ou no rompimento aqui, desde que haja relação risco-ganho, ou aqui, né, no rompimento do primeiro candle de alta que tiver aqui, né? Com stop nesta mínima aqui. Mas vamos aguardar o que vai acontecer com o Banco do Brasil. No gráfico semanal, está para baixo, né, das médias. A média de 17 períodos, ligeiramente abaixo da de 34. A semana, o Banco do Brasil fechou em alta de 7,3%. Né? Vamos ver. Vamos ver aqui. Fechou a semana em alta de 7,3%, né? E vamos ver agora a próxima semana, que inicia na segunda, se vai fazer nova máxima, vai romper aqui, cruzar a média 17 de novo para cima da de 34 e buscar a máxima aqui em 23,30. No gráfico mensal, né? O Banco do Brasil fechou o mês de junho em 5,05% de alta, né? Esse candle abriu hoje, primeiro dia do mês de julho, né? Só que continua ainda em tendência de baixa, né? Tendência de baixa no gráfico mensal, né? As médias 17 cruzada para baixo, né? Topos e fundos descendentes, né? Não pode perder a mínima em R$ 15,39, porque aí sugere que vai buscar um teste de fundo na casa de R$ 12,24. Bem, partindo agora para o Bradesco, né? Bradesco fechou o dia com alta de 1,75%, cotada a R$ 25,62. Essa máxima aqui, 25,70, né? Ele fez 25,74, né? Aqui o fechamento foi 25,47, ele fechou 25,62. Está rompendo esse candle aqui, né? Precisa mais um dia na segunda-feira, seja mais um dia de alta para que ele rompa definitivamente esse topo aqui, esse candle aqui, seguindo uma tendência de alta, porque já temos topos e fundos ascendentes, né? E aí a média vai se afastar mais ainda aqui, mostrando uma tendência de alta. Depois tem que corrigir até a região das médias e voltar a subir. No gráfico semanal, né, veja que fechou a semana com alta de 3,14%.
Está uma tendência de alta, né? Precisa vir romper agora o topo na casa de R$ 27,60. No gráfico mensal, fechou o mês de junho com a alta expressiva de 11,24%. E agora, médias cruzadas para cima, 17 cruzada para cima, 34, indica uma tendência de alta no gráfico mensal. Precisa vir aqui romper a máxima em 25,70. Fez uma máxima já maior do que o mês anterior, né? Mas precisa continuar esse movimento. É apenas o primeiro dia do mês, né? Hoje foi apenas o primeiro dia do mês. E vamos ver como vai ser a continuidade aí do Bradesco. Bom, partindo agora para o Itaú. Itaú cotado a R$ 30,91, alta de 2,06%. Itaú não deixou dúvida do rompimento desta máxima, né? Estava em R$ 30,09, ele já está quase a R$ 31, né? Rompeu, né? E agora está mostrando aqui uma mudança de comportamento, né, no gráfico diário do Itaú, né? Veja só, ele vinha aqui numa tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes, né? Só que a partir de agora, né, ele mudou o comportamento. Ó. Ele não poderia ter rompido esse topo aqui para continuar em tendência de baixa, né? Então agora o ideal é que ele siga um pouco mais esse movimento, aí corrija até a região das médias e depois faça aqui o pivô de alta, a reversão de tendência no gráfico diário do Itaú. No gráfico semanal, né, uma semana bonita, né? Uma alta expressiva de 6,82%. Né? Veja que fez mínima menor que a mínima dessa semana, mas se segurou, voltou a subir, fechou a semana em alta, rompeu a máxima desta semana também, né? Chegou até a máxima desta semana, né? Então indica que pode estar, se fizer o pivô de alta no gráfico diário, indica que pode estar indo buscar essa máxima em R$ 34,34. No gráfico mensal, está em tendência de alta clara, topos e fundos ascendentes, né? A média cruzada para cima, né? Já fez máxima maior do que o mês passado, indica que está indo buscar lá o nosso alvo, né? Então tá bonito, né, Itaú, né? Aonde que vai comprar? Agora? Não, agora não é momento de compra, porque está afastado das médias, né? Pode estar formando um topo aqui para voltar a corrigir até a região das médias. Então temos que esperar voltar até a região das médias, dar um sinal de entrada com risco ganho e aí voltar a subir. Aí compra-se nessa volta subida. Para que fique melhor para quem está querendo comprar, tem que se afastar um pouco mais das médias, né, para depois voltar nelas e aí sim abrir um objetivo maior que vai fazer com que tenha a relação risco-ganho seja viável, né? Vamos analisar também hoje a Cielo, né? Cielo no gráfico diário, ela fechou em alta de 0,15%, cotada a R$ 33,91, né? Apesar do candle ser negativo, ela fechou em alta porque houve um gap de alta na abertura, né?
precisa vir romper R$ 34,28. As médias cruzadas para cima, né? Esse elo está um papel interessante. No gráfico semanal, né? Tendência de alta, claro, essa semana fechou em alta de 1,25%, né? Está indo aqui na região do 35,75. Vamos ver qual vai ser no mensal. Tendência de alta, claro, né? O valor máximo que esse elo já chegou foi 37,96. Né? E rompendo os 35,75, vai buscar lá o 37,96, fazendo novas máximas. Veja que nesse candle aqui se segurou na média de 34 períodos e voltou a subir. Agora precisa romper. Não pode fazer um movimento de queda aqui, porque senão vai testar esse fundo anterior aqui. E pode entrar em tendência de baixa no gráfico mensal. Bem, nós já analisamos os papéis, agora vamos analisar o índice, mini índice futuro. Bem, mini índice fechou cotado a 53.070 pontos no gráfico diário, alta de 1,71%, e chegou aqui, veja que a máxima, né, deste dia foi 53.065, ou seja, fechou 5 pontos acima do fechamento deste dia. Este dia aqui foi dia 23 de junho. Então, agora, o mini índice precisa fazer novamente, na segunda-feira, um movimento aqui de alta, né, para romper definitivamente este topo aqui e este topo aqui. E aí, se afastando das médias, retornar até a região das médias e voltar a subir, fazendo um pivô de alta. Veja só que está quase formando o pivô de alta. Né? Ó, olha aqui. Ó. Mas precisa romper claramente essa máxima aqui, né? Para que não reste nenhuma sombra de dúvidas de um pivô de alta e a possível reversão de tendência de baixa para alta, né? Acompanhando o índice Ibovespa. Né? No semanal, fechou a semana em alta, né, de 4,79%. Né? Agora, vamos ver se na próxima semana, né, que inicia com feriado americano, né, infelizmente, né, vamos ver se na próxima semana se já faz uma máxima maior aqui do que os 53.230 pontos, e aí vai buscar lá a casa de 57.060 pontos. Né? E aí a média de 17, que já está ligeiramente cruzada para cima da de 34, vai se afastar e vai entrar numa tendência de alta também no gráfico semanal. No gráfico mensal, a tendência ainda é de baixa, está na região de resistência, temos que esperar ainda. Né? Agora, o fato é que não pode perder essa mínima de 49.020 pontos, porque aí vai sugerir um teste de fundo na casa de 39.390 pontos. Então vamos aguardar aí como que vai ser o comportamento do mini índice futuro. Se nós agora analisarmos o gráfico intraday para aqueles que fizeram operações day trade, né, o mini índice hoje, né, abriu aqui com um pequeno gap de alta, bem pequeno, né, fez um movimento de alta, corrigiu até a região da média de 34 períodos, a região também do ajuste diário, né, da quinta-feira, se segurou nessa região, voltou a subir, depois só tocou nessa média de 17, subiu de novo, né,
e voltou e tocou na média de 17 novamente aqui. Sugere que vai, esse candle aqui já fez máxima maior, né? Sugere que possa vir aqui para romper esse topo anterior, que está na casa de 53.230. Bom, no gráfico de 5 minutos, né? No gráfico de 5 minutos, nós temos aqui a abertura em gap, né? Aí veio, cruzou, veja que interessante, o preço, né, o candle cruzou abaixo das médias exponenciais 17 e 34 períodos, né? E até mesmo abaixo da linha de ajuste. Mas veja que a média de 17 não cruzou, então isso indica que ele não ia cair. Para cair, essas médias, a média de 17 teria que ter cruzado para baixo, né? Não cruzou, olha lá, poderia ter comprado aqui, certo? E fez um movimento de recuperação. Veja que novamente aqui cruzou abaixo das médias, né? E aí depois a média não havia cruzado, subiu e fechou o dia acima também das médias. Bem, como o gráfico de 5 minutos, né, está cruzado para cima da média, as médias estão cruzadas acima, né, 17 acima do 34, e o candle fechou também acima das duas médias, né, e também o valor de ajuste ficou para o mini índice 53.079, né, certo? Quer dizer, está bem na região de ajuste aqui, né? Sugere que na segunda-feira, se não houver nenhuma notícia, nenhuma tragédia no mundo financeiro e político e econômico, sugere que o índice vai subir novamente. Porque para cair, né, teria que primeiro a média de 1 minuto passar para baixo, para depois a média de 5 minutos passar para baixo, para depois a média de 15 minutos passar para baixo, para então haver a queda do índice, né? Veja só, quem fez, vou colocar aqui no gráfico de 5 minutos, né? Olha só, quem operou no day trade, né, poderia ter feito aqui, poderia ter feito uma compra, por exemplo, no rompimento dessa máxima, teria dado certo, né? Poderia ter feito uma venda na perda dessa mínima aqui, também teria dado certo, né? Aqui também, ó, formou um pivô, né? Uma projeção de Fibonacci aqui, vamos ver como fica. Olha lá, deu certinho a projeção. Então quem vendeu na perda dessa mínima aqui saiu aqui no 100% de Fibonacci, né? Certo? Então veja que foi possível, né, nessa sexta-feira fazer operações vencedoras aqui no mini índice, né? Vamos analisar aqui finalmente o dólar no gráfico diário. O dólar fez um candle de alta em 0,86%, cotado 32,68. Um candle de alta, né? Se segurou aqui, ele caiu, mas não rompeu a mínima do dia anterior, né? Subiu. Agora aqui essa máxima está em 32,7250, ele já fez máxima em 32,74, ligeiramente acima desta. Então vamos esperar na segunda-feira o que vai acontecer com o dólar, se ele vai romper essa máxima do candle de hoje, e aí ele pode estar fazendo um movimento de correção até a região das médias exponenciais de 17,34 ou até aqui entre elas, né? Certo? Mas uma tendência forte de queda, né? Agora temos a possibilidade do Banco Central
fazer intervenções na cotação do dólar, né, se for interessante a economia do país, né, e foi essa notícia, né, que fez com que o mercado se animasse um pouco, né? No início estava caindo, dava pinta de que ia romper a mínima deste quinhão anterior, mas aí saiu a notícia de que em entrevista o presidente do Banco Central afirmou que o governo pode intervir novamente na cotação do dólar para não deixar um valor muito baixo, prejudicando as exportações do país, né, encarecendo as importações. Né. Bem, a tendência aqui do dólar, né, é que venha a corrigir até a região de 17 e 34 períodos, até entre elas aqui. Né. Aqui nesse caso anterior passou até um pouquinho acima, para depois voltar a cair, perder essa mínima aqui e continuar na tendência de baixa. Né. Para quem operou no day trade, né, vamos ver aqui, ó, no gráfico de 15 minutos, né, nós temos aqui, começou um gap de alta, chegou quase no ajuste do dia, não do ajuste de 30/6, né, do dia 29/6. Né, e aí não conseguiu, né, subir mais, caiu, fez um movimento bem forte de queda, né, dessa máxima até essa mínima, praticamente 42 pontos. Né, ia com certeza fazer um movimento de rompimento de fundo anterior, mas por causa da notícia inverteu, né, fez a máxima aqui no 32,74, voltou a cair, voltou a subir e no gráfico de 15 minutos está cruzado para cima, está em tendência de alta. No gráfico de 60 minutos está na região das médias, né? Pode fazer um movimento aí de alta, tem que romper a máxima aqui, né, que seria 3274, né, porque aí configuraria um pivô de alta no gráfico de 60, fazendo um para cima, dois para baixo, e aí a terceira rompendo esse topo e seguindo em diante. No gráfico de 5 minutos, o dólar começou aqui com o gap de alta, né, daqui até aqui em cima, né, 13 pontos de gap, fez uma máxima, não sustentou, caiu, né, depois voltou a subir, caiu novamente aqui fazendo apenas uma correção, né, subiu aqui novamente, sentiu resistência nas médias, caiu e aí foi e fechou em 3268. Bem, esses são os principais ativos que eu queria comentar com todos vocês. E eu gostaria de agradecer a presença de todos, desejando um ótimo final de semana, que vocês possam relaxar, aproveitar, né, se preparar, estudar o mercado para a próxima semana. Né. Peço que todos avaliem esse vídeo, né, que aproveitem para se inscrever no nosso canal do YouTube, para ficar atualizado, receber os nossos vídeos, né, as nossas aulas, e aproveitem também para acessar o nosso site www.planetadaytrade.com. Foi um prazer fazer mais esse vídeo. Que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Tchau, pessoal.